Olá! Hoje a gente vai mergulhar numa história de transformação, mas uma transformação radical mesmo, lá da antiga cidade de Colossos. É uma narrativa que mostra como uma nova fé podia, literalmente, virar o mundo de cabeça para baixo. E tudo começando com um único relacionamento. E o ponto de partida é essa frase aqui, do apóstolo Paulo. Uma frase fortíssima, não mais como escravo, mas como irmão amado. Isso, gente, não é só uma poesia bonita, não. É praticamente uma bomba social bem no coração do Império Romano. Prepara o terreno para um conflito e uma solução que, olha, ecoam até hoje. Então a grande pergunta que a gente vai explorar é essa: que força é essa capaz de redefinir a identidade de alguém de uma forma tão completa? Como é que uma condição que parecia definitiva, como a de escravo, podia ser trocada por algo tão profundo como irmão amado? É isso que a gente vai descobrir. Vamos entrar de cabeça na história. Ela gira em torno de uma situação que parecia, assim, completamente impossível. O retorno de Onésimo, um escravo fugitivo, de volta para o seu mestre, Filemon. No mundo romano, voltar nessas circunstâncias era, basicamente, assinar a própria sentença de morte. E é muito importante a gente entender o contexto da época. No Império Romano, a lei era clara e brutal. Um escravo que fugia, se fosse capturado, podia esperar o pior: tortura, ser marcado a ferro quente ou até mesmo a crucificação. Ou seja, a volta do Onésimo não era só algo improvável, era um perigo de vida gigantesco. E para a gente entender por que essa história é tão revolucionária, a gente precisa dar uma olhada no mundo em que eles viviam. Colossos, assim como o resto do império, era uma sociedade toda construída em cima de ordens de hierarquias muito rígidas. Cada pessoa tinha o seu lugar e esse lugar definia o seu valor. E aqui a gente vê o choque de dois mundos. De um lado, a ordem romana, que era toda baseada em hierarquia, na lei, no status, a ideia de que pessoas podiam ser propriedade. E do outro, a nova ordem de Cristo, que chegava propondo fraternidade, amor, dignidade para todo mundo. Era uma colisão de visões de mundo mesmo. Então, como é que essa ideia tão radical foi parar num lugar como Colossos? Como essa semente de uma nova ordem social foi plantada bem ali? A resposta, olha, pode surpreender. Agora, se prepare para um fato curioso. Ao contrário do que muita gente pensa, não foi o famoso apóstolo Paulo quem fundou a igreja em Colossos. Na verdade, ele nunca nem tinha visitado a cidade quando escreveu essa carta. A fé se espalhou de um jeito bem mais orgânico, sabe? Paulo estava pregando lá no grande centro que era Éfeso. Aí um homem de Colossos, um tal de Epáfras, ouviu a mensagem, acreditou e, em vez de ficar esperando um missionário profissional, ele mesmo levou a fé de volta para a cidade dele. E foi assim que uma nova comunidade nasceu. Então, o ponto principal é esse: a coisa cresceu porque cada nova pessoa que acreditava se tornava uma testemunha. A mensagem não dependia de uma superestrela. Ela se espalhava através de pessoas comuns, que compartilhavam o que criam com seus vizinhos. Deus usa gente comum para alcançar novos lugares. Simples assim. Agora sim, vamos voltar para a nossa história principal e ver como essa nova fé, na prática, transformou os relacionamentos. Como que Onésimo, o escravo, pôde se tornar Onésimo, o irmão. O termo-chave aqui é irmão amado. E isso não era só um jeito carinhoso de falar, não. Era uma redefinição total de identidade. Em Cristo, o status legal de escravo era superado por um novo status de relacionamento, que não se baseava na lei romana, mas sim no amor de Deus. E é por isso que Paulo não dá uma ordem para Filemão libertar Onésimo. Ele não faz uma exigência baseada na lei. Em vez disso, ele apela para algo muito maior: o amor e a fé que Filemão tinha. Ele o desafia a viver de acordo com essa nova realidade, uma realidade onde as estruturas opressivas do mundo não têm a palavra final. E olha só, isso não era só um assunto particular entre dois homens e um apóstolo. Era uma demonstração pública, prática, do poder que o Evangelho tinha de mudar não só corações, mas a própria estrutura da sociedade. E por que isso ainda importa tanto hoje? Porque os princípios são exatamente os mesmos. A mensagem do Evangelho ainda redefine a dignidade humana, nos chamando a confrontar as injustiças na nossa própria cultura. Ela nos inspira a transformar nossos relacionamentos e nos lembra que a fé avança de verdade. É assim, localmente, de pessoa para pessoa. No fim das contas, o maior argumento a favor da fé não são palavras, mas vidas que foram mudadas.
A maneira como as pessoas se tratam, especialmente quando as barreiras sociais dizem que elas deveriam ser inimigas ou desiguais, isso se torna o testemunho mais poderoso de todos. A fé se torna visível. E a gente termina com essa reflexão. Em Cristo, a nossa identidade não está mais presa ao nosso passado, ao nosso status ou aos rótulos que o mundo coloca na gente. Existe uma nova possibilidade, uma nova família, onde todos podem, de verdade, ser irmãos. O que será que significa para os nossos relacionamentos hoje, hein? Fica aí a reflexão.